Muito bem, boa tarde. Eu sou William Barros, do Departamento de Comunicação da Prefeitura de Juína. Nós estamos iniciando agora a live, uma palestra, com o professor Eduardo Valadares, da UFMG, com o tema Contribuições da Biblioteca para a Aprendizagem e Conhecimento. A Alessandra Dias, coordenadora do Sistema Municipal de Biblioteca de Juína, vai estar acompanhando e participando aí. Então, vocês podem ficar à vontade, ok? Boa tarde a todos. Eu preciso que você passe o link. Pede o Raul para divulgar para mim e passe para mim, tá? Boa tarde a todos. Queria dar as boas-vindas para quem está chegando, que está entrando agora, dando continuidade, né, à celebração dos 38 anos da Biblioteca Professora Maria Santana. Hoje nós estamos recebendo o professor doutor Eduardo Valadares, professor da UFMG, que vai nos ministrar a palestra no dia de hoje. Vou apresentar o professor. Ele é professor adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais, na Escola de Ciência de Informação, é coordenador do curso de graduação de Biblioteconomia da UFMG e do projeto de extensão Conta e Reconto. Possui mestrado em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo e o doutorado em Ciência da Informação pela UFMG. Ele é um pesquisador da área de biblioteconomia escolar, atua principalmente nos temas biblioteca escolar, narrativas e integração escolar com o currículo. Acredito eu que será de uma grande valia para nós, professores, educadores, bibliotecários e comunidade como um todo, participar nesse momento de pandemia, em que nós estamos nos reinventando como profissionais da informação, nos reinventando como profissionais da educação, em que ele vai nos apresentar os benefícios e como nós podemos utilizar a biblioteca no processo de ensino-aprendizagem. Tem mais alguma coisa, Eduardo, que eu deixei de falar? Fique à vontade. Está tudo certinho. Nós iremos prosseguir da seguinte forma. O professor vai dar a sua palestra, vai apresentar o tema e eu estarei anotando as perguntas para, ao final, ele responder as perguntas. Fique à vontade, Eduardo. Tá, joia. Obrigado, Alessandra, a equipe da Prefeitura aí de Juína, pelo convite para conversar um pouquinho com vocês hoje sobre esse tema, biblioteca escolar. É um tema que eu trabalho já há algum tempo, enquanto bibliotecário que fui, em Vitória, no Espírito Santo, no Sistema Municipal de Bibliotecas lá, da cidade, das escolas. Então, trabalhei em Vitória por 11 anos em biblioteca escolar. Também tive a oportunidade de, nesse contexto da Prefeitura de Vitória, do Espírito Santo, dentro desses 11 anos, de trabalhar por 3 anos enquanto coordenador da rede de bibliotecas lá de Vitória, E foi um período bastante interessante de aprendizagem e também para desenvolvimento de políticas públicas no campo da biblioteca escolar. Eu conversava com a Alessandra previamente à nossa palestra aqui, e aí ela estava relatando um pouco de como que é a realidade aí do município de vocês, de Juína, o desenvolvimento que tem sido feito com relação à estrutura das bibliotecas, melhoria dos equipamentos, de acervo, de materiais como um todo, de organização e de gestão também. Então, isso é muito, são alguns dos fatores muito importantes para que a biblioteca escolar ela tenha qualidade e ela possa contribuir cada vez mais no processo de ensino-aprendizagem. Professor, Oi. O pessoal está pedindo para o senhor falar um pouco mais alto, que o áudio está muito baixo. Mas eu estou falando bem alto. Deixa eu ver se eu pego o microfonezinho aqui, peraí. Só um minutinho.
Vamos ver se melhora. Vocês acham que melhoraram um pouco? Para mim tá normal, tá do mesmo jeito. Aham, beleza. Então, deixa eu só baixar o meu volume, que está bem altinho para mim aqui. Aí você me dá o feedback aí, por favor, se o pessoal falar que melhorou ou se piorou, por gentileza. Ok, estão falando aqui que estão ouvindo bem. Tá bom, então. Então, né, como eu estava falando com vocês, então são fatores muito importantes, né, que foi relatado para mim. Contudo, um fator que eu também destaco é a necessidade e a importância de haver o bibliotecário atuando na ponta dessa rede de bibliotecas, né? Então, isso é fundamental para que haja, de fato, um trabalho integrador entre a biblioteca e entre a escola, entre os demais educadores da escola, porque eu parto da concepção de biblioteca, de bibliotecários enquanto educadores, né? E a biblioteca enquanto espaço de ensino-aprendizagem no contexto da escola. Então, isso é muito importante que a gente destaque, né? A necessidade, não é nem uma visão corporativista da minha parte, sabe? Mas, de fato, é a necessidade de se ter qualidade, né, para que se tenha qualidade, que haja profissional. E não basta para que haja profissional, não basta existir um profissional bibliotecário atuando, mas que sejam bibliotecários que estejam, de fato, conectados a uma perspectiva de biblioteca que, de fato, contribui no processo de ensino-aprendizagem. Né? Então, não basta ter o profissional, é necessário ter o profissional e um bibliotecário conectado com essas perspectivas. Né? Então, é a partir desse lugar que eu falo com vocês, de quem já atuou por 11 anos enquanto bibliotecário em escola, né? Sempre na rede pública, só um ano foi na rede particular, mas foram 11 anos na rede pública e agora 5 anos enquanto pesquisador no campo da biblioteca escolar aqui na UFMG. Né? Então, eu felizmente tenho esse privilégio, diria assim, de ter passado por lugares diferentes. Ter estado na ponta da cadeia lá nas escolas, de ter gerido uma rede de bibliotecas, que eram 54 unidades, todas elas tinham biblioteca, todas elas tinham um bibliotecário, e agora na condição de pesquisador. Né? Então, e professor também no campo de ensino na biblioteca escolar. Então, eu gosto muito desse campo, é a área que eu escolhi para trabalhar, para me dedicar, então eu tenho bastante, é uma área muito cara para minha atuação. Eu acho que um ponto importante para a gente poder pensar, né, pensar numa promoção de encontro e de colaboração entre a biblioteca e a escola, partindo da concepção de currículo. O que significa currículo para a gente, né? Qual que é, as pessoas que quiserem botar no chat aí, né, o que vocês entendem, escrevendo bem sucintamente, o que vocês entendem que seja um currículo, né? Claro que são várias pessoas participando aqui, talvez a gente não tenha condição de interagir com todo mundo, mas até se a Nós Alessandra temos, no momento, 128 pessoas participando. Isso, então. Aí, se você perceber alguma, algum comentário assim, você pode me auxiliar, tá, Alessandra? E apontar para mim. Mas, Ok. muitas vezes, quando a gente pergunta para o grupo, seja de professor, seja de bibliotecário, qualquer tipo de educador, muitas vezes o primeiro retorno do entendimento do que é um currículo escolar está muito atrelado a uma perspectiva de quê? De conteúdos que devem ser ensinados ao longo de um tempo e de uma determinada maneira. Né? Ou seja, a perspectiva de currículo que tradicionalmente está atrelada à questão conteudística, à questão do conteúdo. Né? E aí, eu queria saber se alguma das pessoas que participam conosco aqui teria uma outra percepção do que significa currículo para o processo de formação dos alunos em âmbito escolar, que seja diferente dessa que eu trouxe para vocês. O que vocês entendem que seja um currículo? Alguém escreveu, Alessandra, aí?
Não, por enquanto só estão, o Ed Clayton falou, né? A biblioteca tem um papel fundamental no processo de aprendizagem e contribui de forma significativa para os campos, para esses campos. Agora, sobre o currículo, ninguém ainda se manifestou, não. Certo. Então, eu tomando como essa experiência aqui, gente, o áudio é o A Ana Paula colocou que é a organização do conhecimento escolar. Isso. Então, uma organização do conhecimento escolar, né? É um ponto de partida interessante, mas a partir da perspectiva de quê? Do que significa conhecimento para a gente? O que é conhecimento? A gente pode entender que seja conhecimento. É aquele conhecimento que está atrelado àquilo que é previsto numa matriz curricular, entre os temas que têm que ser trabalhados pela escola, ou pode ser também isso, mas ir para além dessa questão dos conteúdos que propiciam conhecimento, né? Então, a partir dessa perspectiva, a gente precisa ter um entendimento do que é o currículo, né? E aí eu gostaria de compartilhar com vocês a concepção de currículo que eu tenho, que é a concepção que vai para além dessa organização de conteúdos que devem ser ensinados em uma determinada idade, em um determinado período de tempo, né? Mas o currículo, ele precisa ser ressignificado para uma perspectiva que pense esse currículo com tudo aquilo que envolve a aprendizagem. Não somente aquele... O professor, a Alessandra Oliveira disse que seria um percurso a seguir. A Marinalva fala que através do currículo está os conteúdos que os alunos aprenderam em sua vida acadêmica. O Ed Clayton fala que o currículo estabelece os parâmetros para uma organização ou estruturação de um conteúdo ou conhecimento. Uhum. Então, foram foram as colocações até agora. Certo. E que, ao meu ver, estão bem atreladas a essa perspectiva que eu falei com vocês, né? Através do currículo estão os conteúdos que os alunos aprenderam em sua vida acadêmica. A Marinalva escreveu também, agora que estou vendo aqui no chat, né? Então, são perspectivas de currículo que estão bem atreladas a essa perspectiva que eu coloquei inicialmente para vocês. Mas não significa que isso está errado, sabe? Mas a gente não pode se limitar a essa questão de currículo relacionado a conteúdo. Mas o currículo escolar, ele precisa ser entendido como tudo aquilo que acontece dentro de um contexto de aprendizagens na vida do aluno. E aquilo que acontece não só dentro da escola, em sala de aula, né, mas aquilo que acontece em todos os espaços da escola. Sala de aula, o corredor, a hora do recreio, a hora da alimentação escolar, a hora de formar e organizar as filas para entrada em sala de aula, no momento em que os alunos se deslocam de casa para irem para a escola, no momento em que os alunos são recebidos na escola pelo porteiro, por um servidor que seja, por aquelas atividades que são desenvolvidas dentro do ambiente da escola, ou melhor, dentro do ambiente da biblioteca. Então, dessa maneira, eu tento apresentar para vocês um olhar sobre o currículo que se expande para além daquilo que se ensina dentro da sala de aula, para além daquilo que está previsto em termos de conteúdo dentro de um documento, né? Mas que se expande para contextos mais ampliados que não apenas nesse que eu falo com vocês. Outra questão também que eu acho que é importante destacar do que é currículo, né? O currículo também escolar, ele pode se caracterizar como aquilo também que se deixa de aprender na escola, no contexto de aprendizagem, né? Então, quando a gente não aprende alguma questão, isso significa alguma coisa. Significa que a metodologia de trabalho de ensino-aprendizagem não está adequada à realidade ou às necessidades dos alunos, né? Que não está adequada ao perfil de profissional que atua
naquele espaço, né? Ou é uma metodologia de trabalho que não está adequada a realmente às necessidades que o aluno tem para poder aprender, aos interesses que ele tem, né? Então, até aquilo que a gente não consegue aprender no processo de não consegue aprender no processo de escolarização, também pode ser caracterizado como currículo, né? Porque eu fiz opções ou porque houve um contexto mais ampliado que não permitiu que houvesse a aprendizagem esperada para aquele grupo, para aquela pessoa ou para cada aluno que seja, né? Outra questão também que normalmente a gente percebe do que significa currículo está muito atrelado a um documento, né? Então, seria a tentativa de organizar um documento, né, numa linguagem formal, estruturada, o que ensinar, como ensinar, quando ensinar e para quem ensinar. É a tentativa de registrar nesse documento isso. Mas, obviamente, a gente não pode se limitar a esse olhar sobre o currículo que deseja sistematizar tantas vivências, tantas complexidades num documento escrito no papel, né? Porque realmente ultrapassa, né? Na situação escolar, a gente aprende muito mais coisa do que a gente pretende ensinar. As pessoas aprendem muito mais, os alunos aprendem muito mais do que aquilo que o professor deseja ensinar, né? Por quê? A gente vivencia nesse ambiente uma experiência, de fato, de enorme interação entre aluno e professor, aluno e aluno, aluno e bibliotecário, aluno e porteiro, aluno e merendeira, aluno e secretário escolar, né? E todos os atores que participam desse contexto, né? Essas ideias, elas são bem baseadas na perspectiva de Sacristã, que fala sobre esse olhar do que significa currículo, né? Então, já é um primeiro movimento de quebra, de rompimento do que significa esse currículo, né? A gente tem que partir dessa perspectiva de ampliar o olhar sobre o currículo, tá? Sobre o currículo, para além de conteúdo e para além da sistematização de conteúdos e para além da tentativa de registrar num documento tudo isso que se pretende ensinar e tudo aquilo que se espera que as pessoas aprendam, né? E olhando Professor, por esse lado, eu vou te pedir para colocar o microfone realmente mais próximo, porque o áudio, o pessoal está começando a falar que está mais baixo, e quando você colocou ele mais próximo, ficou melhor. Tá, vou tentar segurar o negócio aqui então. Ficou ótimo. Tá. Então, porque para mim falar sem usar as mãos é difícil, sabe? Te entendo perfeitamente. Tá. Então, são olhares que precisam, iniciais que a gente precisa reconfigurar, ressignificar, né, para que a gente possa entender o que é currículo. Outro ponto também importante para pensar o que é currículo são perspectivas, né? E quando eu falo de perspectivas, significa que não a gente ter que seguir à risca essa perspectiva algumas perspectivas que eu quero compartilhar com vocês, mas que elas sejam perspectivas que permitam a construção de um olhar do que é currículo mais ampliada. E talvez as pessoas possam estar pensando, o que o Eduardo está falando de currículo se ele está aqui para falar com a gente sobre biblioteca? Né? Por quê? Porque justamente a intenção nossa é provocar vocês a pensarem a construção de uma perspectiva de currículo que permita que a biblioteca possa o quê? Se integrar a esse currículo. Porque a gente tem que entender qual que é a função da biblioteca na escola. Né? A biblioteca na escola não está ali apenas para uma função de entretenimento. Ela também pode ter essa função de entretenimento, mas ela fundamentalmente precisa partir da concepção de ser um espaço de ensino e de aprendizagens. Não ensinos e aprendizagens que estejam nos mesmos moldes daqueles praticados ou desenvolvidos dentro da sala de aula. Logicamente que não é. É justamente partir de uma perspectiva de atuação da biblioteca e do bibliotecário que ele atua em parceria e em colaboração com o professor, que ela seja diferenciada dos moldes que são
vivenciados em sala de aula. Até porque, se a gente for parar para entender, via de regra, as formas de ensino e aprendizagem que se desenvolvem em sala de aula são formas, são metodologias que também estão, em certa medida, bem ultrapassadas. E quando as pessoas ousam desenvolver uma metodologia de ensino que fujam desses padrões previamente estabelecidos, né, acaba gerando uma certa desconfiança, acaba gerando um certo olhar, né, equivocado sobre outros atores da escola, gestores, inclusive. Não estou falando do caso de vocês, tá? Falando de forma genérica aqui. Mas da própria Secretaria de Educação, que não entende que aquela forma de atuação em sala de aula é uma forma adequada, porque ela foge dos padrões previamente estabelecidos, né? Então, a intenção minha aqui com vocês é justamente essa, né? Perceber um olhar sobre o currículo que permita uma integração maior da biblioteca a esse currículo sob essa concepção, né? Ok. Então, uma primeira perspectiva de currículo que eu aponto para vocês, que foge dessa perspectiva mais vertical, né, e instituída que nós trabalhamos no dia a dia, em boa parte dos ambientes escolares, é uma perspectiva que a gente chama de currículos em redes, né? E currículos em redes, a gente pode fazer uma associação ao desenho de o elemento de uma formação biológica, realmente de fato, de vegetais, né? Que é a formação dos rizomas, que são a estrutura interna de uma planta, de uma árvore que seja, né? Então, os rizomas, eles são uma espécie de uma grande teia que não tem começo, que não tem meio, que não tem fim, que ele está totalmente interligada, integrada e emaranhada ali, né? Então, uma perspectiva de rede, de currículo em rede, ela se aproxima da perspectiva de um desenho de um rizoma. Depois, se vocês puderem, dê uma olhadinha no Google, dá uma googada aí, e bota a imagem de rizoma, para vocês perceberem, né? Como que os rizomas de um vegetal, eles se configuram, né, de tal forma completamente integrada, e aonde você não consegue perceber um começo, meio e fim, mas uma integração de fato. Por isso que a gente fez essa analogia, né, de currículo em rede baseado num desenho rizomático, né? E que para Nilda Alves, que é uma autora, uma pesquisadora do campo da educação e que se dedica muito às questões de currículos do cotidiano, ela traz para a gente que essas perspectivas de currículo e de interações, elas se constituem realmente nessas redes do cotidiano que a gente vivencia. Ou seja, significa pensar currículo em rede quando a gente concebe as relações da escola e no cotidiano dessas relações, que não se limitam apenas dentro da escola, mas tudo aquilo que perpassa os ambientes de aprendizagem. É quando a criança vai para a igreja, é quando a criança vai passear na praça, é quando a criança está na rua brincando, é quando a criança está numa reunião familiar, é quando a criança está dentro de casa, é o que ela vê na internet, é o que ela interage no WhatsApp, nos jogos, né? Então, tudo isso que as pessoas vivenciam está diretamente atrelado a essa constituição de redes e que tem uma influência direta na forma de concepção de currículo. Porque o currículo que se vivencia na escola, ele não pode ser um currículo que está apartado de tudo aquilo que acontece na vida das pessoas. Porque as nossas vidas acontecem, de fato, em rede, né? Então, a gente não consegue virar o botãozinho, virar a chave. Estou na escola, vou pensar assim. Estou em casa, vou pensar assado. Estou na rua, vou pensar assim. Não. As nossas relações se dão, de fato, em rede, se integrando, né, colaborando e trazendo experiências desses vários espaços que nós vivenciamos enquanto sujeitos, né? Os cotidianos que nós vivenciamos. Então, todos esses conhecimentos que a gente experimenta nessas redes de conhecimento estão também diretamente atreladas a essa perspectiva de currículo que a gente chama de perspectiva de currículo em rede, né? Outro ponto também que a gente pode trazer para vocês do que significa currículo seria o currículo praticado, né? O que é o currículo praticado? Falava-se muito, e ainda se fala, na verdade, do currículo real, do currículo oculto, do currículo vivido, né?
Então, a gente tem várias classificações que as pessoas, que os teóricos, os pesquisadores dão para currículo, né? Aqui eu estou trazendo algumas perspectivas que eu entendo que podem colaborar mais para que a biblioteca interaja e participe, de fato, dessa materialização do currículo, né? Então, essa concepção de currículo praticado, ela não pretende anular essa concepção de currículo em rede, mas sim de complementar, né? Uma vez que ela parte de um entendimento dessas práticas cotidianas que se desenrolam também nos espaços escolares. Ou seja, traduzo para vocês. Se o aluno está em casa, né, e ele tem a experiência de, infelizmente, é um caso recorrente em muitos lugares, né, de vivenciar uma questão de violência doméstica, né? Então, ao vivenciar violência doméstica, se ele vai para a escola e essa questão de violência doméstica é ignorada dentro da escola, né, você está tentando fazer essa divisão radical entre o que ele vivencia em casa e aquilo que ele vai aprender na escola, né? Se é um aluno que ele convive no seu espaço cultural com o hip hop, né? Então, como não aproveitar, lançar mão da cultura do hip hop para que se pense formas de ensinar e aprender na escola, valorizando essa cultura do hip hop, né? Se é um aluno que ele é um aluno de uma família circense, né, que circula pelo país, pela cidade, que experiencia várias comunidades, que tem a característica, né, de sazonalidade, de estar cada hora num lugar, pela característica de atuação circense, né? Como não aproveitar a característica de vida que esse aluno tem na sua cultura familiar e profissional dele, para também pensar as formas de aprendizagem dentro da escola, né? Então, de fato, é essa ideia de trazer essas práticas cotidianas que as pessoas vivenciam no seu dia a dia também para os processos educativos, né? Eu estou falando muito aqui também com vocês de uma questão da criança, mas a gente também trabalha, né? Acredito que também aí na cidade de vocês devem ter também educação de jovens e adultos, né? E que tem toda uma característica própria de trabalhar com essa clientela, com esse perfil de pessoas. E são pessoas que, via de regra, têm uma idade um pouco mais avançada e que vivenciaram experiências, né, muito ricas e que são importantíssimas também para colaborar na forma de concepção de currículo, na forma de aprendizagens ali, né? Então, a ideia do currículo praticado é sempre isso, né? Aliar as práticas cotidianas aos processos educativos, para poder deflagrar, né, criações singulares de aprendizagem, que vão ao encontro daquilo que aquele aluno precisa, daquilo que aquele aluno deseja aprender, né? Bem, feito essa, em termos, né, de metodologia, a apresentação de algumas perspectivas bem rápidas e pontuais de currículo, né, a gente parte agora um pouquinho mais. Logicamente, pessoal, que isso aqui eu teria que falar com vocês em detalhes, né, pelo menos em 2, 3 aulas, né, ou até mais, dependendo. Tem disciplinas que trabalham só com currículo, né, quem é professor sabe disso. Mas aqui, para nossa finalidade, eu acho que basta por aqui para a gente, para que vocês possam pensar nessa ideia de quebrar a visão sobre currículo diretamente atrelada a conteúdo, diretamente atrelada à sistematização, diretamente atrelada à tentativa de registrar o currículo num documento, ok? E aí, como que a gente pode pensar a biblioteca dialogando com o currículo? Como que a biblioteca ela pode contribuir com isso? Ou seja, se nós fôssemos trabalhar nessa perspectiva de currículo baseada em conteúdo, a biblioteca, a priori, já estaria apartada do processo. Por quê? A biblioteca, ela, tradicionalmente, ela não está atrelada a um rol de conteúdos que devem ser ensinados e aprendidos ao longo de um tempo. A biblioteca, ela experiencia outras formas de trabalho. A biblioteca experiencia outras vivências, outras maneiras de ensinar e aprender, que não as maneiras de uma sala de aula, de um componente curricular, língua portuguesa, matemática, história, geografia, que seja.
A biblioteca ela promove aprendizagens por outros modos, que não estão diretamente atrelados às questões conteudísticas. E que por isso, não está, se fosse partir da questão conteudística, a biblioteca já estaria apartada do currículo, né? A biblioteca não trabalha com a perspectiva de avaliação classificadora que normalmente a gente em sala de aula precisa trabalhar. Atribuir uma nota para a aprendizagem que o menino teve ali, que a pessoa teve ao longo de um período. A biblioteca não atribui nota para nada, né? A biblioteca ela faz o seu papel, ela desenvolve suas ações e dá asas, né? As aprendizagens vão acontecer nos devires. O que são os devires? É aquilo que acontece para além do que foi planejado, né? Então você vai lá e planta uma atividade, desenvolve uma atividade, e o que vai acontecer para além daquilo, né, já foge ao controle da atuação do bibliotecário da biblioteca, né? Então a gente não trabalha na biblioteca via de regra com as questões de avaliação que é característica da sala de aula, né? Então, a biblioteca, quando ela... você ia falar? Eu estou só anotando as perguntas para fazer o final. Ah, tá. Eu pensei que você ia falar alguma coisa. Desculpa. Então, a biblioteca, ela, quando implementada como um recurso de aprendizagem numa escola, ela está diretamente vinculada a ser também, ao lado dos demais educadores da escola, como que? Como uma protagonista, né? A gente enquanto biblioteca, nós enquanto bibliotecas, bibliotecários, né, que atuamos nesse espaço de aprendizagem, precisamos a cada dia desenvolver um papel protagonista e não apenas um papel de apoio ao processo de ensino de aprendizagem, né? É uma atuação que também ela deve estar atrelada ao processo de organização da informação, de tratamento da informação, de mediação da informação, né? Então são várias linhas de atuação da biblioteca, mas desde que não se perca de vista a função principal dela, a função principal da biblioteca, que é o quê? Que é colaborar, que é participar protagonisticamente, digamos assim, dos processos de ensino e de aprendizagem dos nossos alunos, né? Estando ao lado dos professores e não como um apoio do professor, né? Então a gente acredita no potencial papel, de fato, protagonista que a biblioteca precisa, e o bibliotecário também, logicamente, desenvolver em várias formas de aprendizagem, né? Que elas vão desencadear na escola essas aprendizagens que não estão limitadas a esses modelos de currículo que nós criticamos no começo, né? E pensando também não na perspectiva de se transmitir informação, mas muito mais na perspectiva de formar conhecimentos por meio daquilo que a gente desenvolve no contexto de atuação da biblioteca e do bibliotecário escolar, certo? E aí, quando eu tenho trazido para vocês aqui essa questão do bibliotecário ser protagonista, do bibliotecário ser um educador, por muitas vezes, enquanto eu fui bibliotecário na Prefeitura de Vitória, pelos 11 anos que eu falei com vocês, a gente acaba lidando com uma certa resistência do bibliotecário quando ele justifica que a atuação dele, de bibliotecário, não é de ser um educador, não é de ser um professor. E, de fato, não é. São papéis distintos, mas ambos os papéis de educador, bibliotecário e de professor, eles se caracterizam como tipologias, como uma tipologia de trabalho docente, né? Que, inclusive, é uma tipologia apresentada numa pesquisa feita até pela irmã da professora Dalgisa, que foi professora da Alessandra, que é a professora Dalila Oliveira, em 2010, num trabalho que ela fez sobre o trabalho docente no Brasil, uma pesquisa Trabalho Docente no Brasil. E foi desenvolvido um glossário com várias terminologias, tipo de atuação. E aí a professora Dalila traz para a gente uma classificação de trabalho docente, tá? E aí eu faço questão de tentar ler para vocês aqui. Eu acabo não lendo muitas coisas, mas eu vou tentar ler para vocês para não fugir do conceito que a Dalila traz, que a Oliveira traz para a gente. Deixa eu pegar aqui. Tá. Então, o trabalho docente, ele abarca tanto os sujeitos que atuam no processo educativo das escolas, em outras e também em outras instituições de educação. Ou seja,
o trabalho docente ele não é limitado apenas ao espaço escolar tradicional, mas em outras instituições de educação. Ou seja, uma praça pode ser um espaço educador, um teatro pode ser um espaço educador, uma biblioteca pública pode ser um espaço educador, uma biblioteca escolar pode ser um espaço educador, né? Então, são sujeitos que atuam nessa diversidade de espaços que se caracterizam como espaços educadores, né? Nas suas diversas caracterizações de cargos, funções, tarefas, especialidades e responsabilidades, né? Então, o trabalho docente ele é realizado independente do cargo que a pessoa tem na instituição, mas vai muito mais no sentido das responsabilidades que as pessoas têm e o compromisso que têm com o processo educativo, tá? Então, o trabalho docente ele compreende atividades e relações presentes nas instituições educativas que extrapolam a regência de classe, né? Ou seja, o trabalhador docente não é apenas aquele cara que está lá na sala de aula entre o quadro e os alunos, que a gente chama de professor, mas é aquele cara que promove as aprendizagens, que é o agenciador para que as aprendizagens aconteçam. E por isso o bibliotecário também, ele deve ser compreendido e se caracterizar e atuar como tal, né? Pode-se considerar, assim, sujeitos docentes, quem? Professor, educador, monitor, estagiário, diretor, coordenador, auxiliares, bibliotecário, porteiro, né? Então, o trabalho docente, pessoal, ele não se refere apenas a essa questão da sala de aula ou ao ensino formal, né? Ele compreende a atenção e o cuidado que nós dedicamos além das atividades inerentes à educação. Então, de forma genérica, a gente pode, eu finalizo aqui essa definição do trabalho docente de Oliveira, é possível definir trabalho docente como todo ato de realização do processo educativo, ou seja, é necessário, é fundamental, é básico que o profissional bibliotecário que atua na biblioteca, dentro do espaço escolar, ele seja concebido como um trabalhador docente. Ele seja concebido, ele atue enquanto tal, né? A gente acaba tendo muita perspectiva de, assim, de reclamar o bibliotecário, no discurso do bibliotecário em geral, né? A gente não é reconhecido, a escola não reconhece o nosso trabalho, só joga para a gente guardar livro, tudo que é de velho na escola joga para lá, né? Então acaba acontecendo muito isso, né? Eu falo isso de cadeira. Mas talvez por quê? Da onde também está uma corresponsabilidade para que isso aconteça, né? Na minha opinião, parte da perspectiva do quê? Da autovalorização. Explico. Para que as pessoas possam valorizar, para que a escola possa valorizar de fato a atuação do bibliotecário enquanto sujeito educador e não apenas como sujeito técnico limitado na escola, é necessário que haja uma autovalorização. É necessário que haja um autorreconhecimento desse sujeito para que ele atue de fato conectado a essa perspectiva que foge dessa limitação de biblioteca como espaço para guardar livro, da biblioteca escolar como espaço para você poder só emprestar livro, né? Biblioteca escolar já deixou de ser isso há décadas, né? Há muito tempo já deixou de ser. Já foi isso um dia já. A biblioteca já foi vista, já foi concebida como um espaço onde se guarda, onde se armazena todo o conhecimento existente no mundo, né? Mas hoje em dia já não é assim. A biblioteca ela tem muito mais uma função de mediar a informação, de formar pessoas autônomas, né? Para que elas, de fato, tenham essa autonomia, para que elas, por meio da atuação da biblioteca, do bibliotecário, elas consigam ser autônomas na busca, seleção, uso e apropriação da informação, né? Então, é necessário trabalhar assim. Então, a biblioteca, o bibliotecário, eles têm uma contribuição muito importante, né, potencialmente falando, para o fazer educativo, né, e que deve ultrapassar esses limites e os possíveis recursos físicos que estão ali, né. Então, é importante que essa atuação da biblioteca escolar ela seja personificada na figura e na atuação desse
profissional que atua ali, né? Para que ele incorpore de fato essas práticas, né? Eu falo também um pouquinho da minha experiência de ter sido bibliotecário por um bom tempo, quando eu fui trabalhar com 6 meses de atuação na Prefeitura de Vitória, numa escola determinada lá, e que ela tinha, digamos que 100 metros quadrados. E ela foi reduzida pela metade, colocaram uma divisória no espaço da biblioteca, fizeram uma sala de vídeo e só ficou metade do espaço da biblioteca para a biblioteca. E aí, quando eu cheguei lá, né, a colega que estava ali, ela saiu da escola, foi para uma outra escola, e eu fui para aquela escola que eu achei uma escola mais interessante para mim. Também sempre na periferia. Sempre atuei em periferia, em escola pública. E ali, em apenas 3 meses, pela diversidade de trabalhos que eu consegui desenvolver na escola, em menos de 3 meses eu consegui derrubar aquela divisória e voltar e ampliar o espaço de atuação da biblioteca. Por quê? Porque houve demanda para que a biblioteca ocupasse não 50 metros, por exemplo, mas para que ela ocupasse os 100 metros quadrados do espaço original que ela tinha. E que não se limitava mais apenas ao espaço físico da biblioteca ali, mas que ela ultrapassava aquelas paredes pré-estabelecidas para que fosse biblioteca. Então, a atuação nossa, ela era sempre integrada ao professor. Ela se expandia para o pátio, para o corredor, para a viagem pedagógica, para a rua, de fato, para a produção de conhecimentos fora da biblioteca também, né? Usando linguagens diferenciadas do teatro, de cinematográfica, de fotografia, de artes plásticas, né? E sempre para que isso pudesse acontecer de uma forma o quê? Integrada e colaborativa com os demais educadores que a escola possuía, né? Então, eu era, de fato, né, me caracterizava como educador na escola e trabalhava conjuntamente com os demais educadores da escola, né? De forma que sempre colaborativa, sempre também trabalhando desde o processo de planejamento do que a escola faria, do planejamento do que cada professor trabalharia por meio da mediação também de um bom pedagogo que nós tínhamos lá, né? Então, eu acho que essa atuação do bibliotecário enquanto um agenciador, enquanto um catalisador dos processos, ela é muito importante, né? Para que a gente faça com que a biblioteca ela deixe de ser um lugar que se limita àquelas 4 paredes com livros para serem emprestados, com computador, muito bem decorada, muito bonitinha, mas que ela se limita apenas a esse lugar físico, a um equipamento físico, né? Então, a gente sabe, nós sabemos, enquanto educadores, que não basta apenas existir um equipamento muito bem estruturado. É preciso que as pessoas façam um ótimo uso dos equipamentos que estão ali disponíveis para a atuação nossa, né? Nós tínhamos o Programa Nacional de Biblioteca da Escola, que era um programa que basicamente assim se caracterizava pela distribuição de livros de literatura para todas as escolas do país, para as bibliotecas escolares. Era importante? Era importante. O atual governo acabou com isso? Acabou, como tem acabado com tudo, né? Também acabou com isso. Não estava tão bom já antes desse governo, ele só conseguiu piorar o que já não estava muito bom na última gestão do Michel Temer aí. Mas, enfim. Então, não basta que tenha um acervo muito bom na biblioteca. É necessário que haja também esse acervo, mas que haja também o profissional trabalhando para dinamizar aquele acervo, né? Para que não se limite realmente aquilo como equipamento, né? E que as formas de usar aquele equipamento biblioteca esteja conectada às demandas, às necessidades e ao perfil do professor, a demanda e necessidade do perfil do aluno, da comunidade que faz uso daquele equipamento dali, né? Então, por isso que eu sempre faço questão de insistir na necessidade de nós transformarmos, né, um lugar que é limitado à questão espacial, à questão física e de equipamentos, para transformar em um espaço, né? Então, o espaço ele tem uma perspectiva de quê? De vivências, de aprendizagens, de contradições, de tudo aquilo que se experiencia dentro desse contexto de biblioteca como um espaço de aprendizagem, né? E aí, um outro ponto que eu queria finalizar com vocês aqui a minha fala seria a questão do silêncio, né? Que é algo que acaba
tentando ainda se sacralizar para as bibliotecas escolares, né? Então, qual sentido faz de nós termos primordialmente, né, temos esse princípio de que biblioteca escolar é um lugar de silêncio, né? Qual sentido faz para que a biblioteca escolar tenha essa característica principal de ser um lugar silencioso? Se tudo aquilo que a gente vivencia, se tudo aquilo que o aluno vivencia, que nós, enquanto sujeitos, vivenciamos, está baseado nas interatividades, nas interações, sejam elas relacionais em termos presenciais, pelas mídias, pelos recursos tecnológicos e tal, né? Então a gente ainda tenta fazer esse rompimento, né? A gente ainda resiste em viver em rede, né? Nessa rede de integração que eu falei no começo com vocês, né? Então é importante que a gente repense, né? É urgente que nós repensemos essa perspectiva, essa necessidade tão grande de que a biblioteca escolar seja um lugar de silêncio. Claro que existem demandas, momentos que se faz necessário o silêncio, né? Mas existem várias atividades, várias formas de aprendizagem que demandam muito pelo contrário, que demandam som, que demandam diálogo, que demandam debates, que demandam, né, as conversações que aconteçam dentro desse espaço de biblioteca, né? Que ele é concebido como, de fato, ativo, concebido, de fato, como também protagonista e concebido também como um espaço de aprendizagem dentro da escola, né? Então, era mais ou menos isso que eu gostaria de trazer e apresentar para vocês. Não sei se era nessa linha que vocês esperavam e tal, mas se houver alguma questão, a gente pode conversar sobre elas aí. Obrigado. Nós que agradecemos, o professor Eduardo. Tem algumas perguntas, mas antes de eu colocar a pergunta, eu faço um comentário de uma fala sua e dentro dela a questão, porque você disse que a escola, muitas das vezes, até o seu currículo, tem utilizado de metodologias ultrapassadas, né? Nós, como profissionais da educação, a pandemia veio para nos escancarar isso e evidenciar isso com lentes de aumento, né? O quão atrasadas as nossas práticas, as nossas metodologias têm estado, né? Tanto é que nós, enquanto profissionais de educação, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sou bibliotecária, mas eu também sou professora da rede pública do estado do Mato Grosso, eu sou professora de História, e eu atuo tanto na biblioteca, aqui na biblioteca, como na educação básica ainda. Então, é uma realidade que a gente tem vivido, as dificuldades que a gente tem passado por conta da metodologia realmente atrasada. E uma coisa que me chamou a atenção na sua palestra, e que eu defendo muito isso, é a questão de que o professor, ele é um parceiro da biblioteca, né? Ele está a todo momento como nosso parceiro. Agora, qual estratégia nós podemos utilizar para poder atrair esses professores enquanto parceiros? Por que eu digo isso? Eu estou falando não apenas no lugar de fala de bibliotecário, talvez até mais como professora. O que eu percebo muitas das vezes é uma resistência dos professores de ter essa parceria, de fazer essa parceria no sentido de que muitas das vezes, vou dar um exemplo, muitas das vezes tem algumas escolas, até a escola que faz parte do sistema, que tem um trabalho de leitura, que tem um horário já no seu projeto político-pedagógico, que o aluno sai da sala de aula, vai para a biblioteca, nesse fomento à leitura e atividades na biblioteca. E muitas das vezes o professor fala assim, hoje não tem jeito. Aí na semana seguinte, hoje também não tem jeito, porque ele sente que o horário dele, ele está perdendo o horário, mandando o aluno para a biblioteca, né? Então, a gente tem essa resistência. Muitas das vezes, o professor não vê realmente como parceiro. Então, que estratégia nós,
como bibliotecários, podemos fazer para atrair e para fazer com que esse profissional, esse professor, entenda que a gente não está competindo, né, mas que a gente está junto enquanto profissionais de educação. Então, Alessandra, essa é uma grande questão. E brincando com você, se eu soubesse a resposta exata, eu estaria ganhando muito dinheiro escrevendo sobre isso, né? Mas, fora essa brincadeira, quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz uma análise, foi na educação, eu fiz uma análise de uma bibliotecária escolar da Prefeitura de Vitória, no Espírito Santo, da forma de atuação que ela tinha na escola, e que era uma forma extremamente integradora e colaborativa com os professores da escola. A bibliotecária Marcela Mendonça, tem até um livro que nós escrevemos em parceria, eu, Marcelo e Fabiano Moraes, que fala sobre isso, pela editora Cortez. Então, eu fui para lá fazer uma pesquisa participativa, uma observação participativa com ela, justamente devido à característica de trabalho que a Marcela tinha e tem até hoje na escola, que ela trabalha usando rap, trabalha musicando poesia, que ela trabalha com obras de arte, com artes plásticas, e é uma forma de atuação que a Marcela tem, que ela poucas pessoas até hoje eu já vi, ela conta história, poucas pessoas eu já vi serem terem tanta potência no trabalho que desenvolve, né? Mas, e ainda assim, era muito interessante. Eu percebia que quando os professores iam para a biblioteca com seus alunos, para que a Marcela desenvolvesse essas atividades que trabalhavam com tudo isso que eu falei com vocês, com música, com rap, com contação de história, com artes plásticas, com pintura e tal. A primeira questão que os professores faziam, e eu falo isso de observação científica, quando eu fiz o mestrado, era o quê? Via de regra, 2 ou 3 dos vários que eu acompanhei faziam o quê? Chegavam na biblioteca, sentavam no sofá que tinham lá, abriam o jornal, que o jornal era impresso ainda, abriam o jornal e pegavam a ler o jornal, né? Outra questão também que era muito característica era o professor chegar, os alunos sabiam que iam para lá para cantar, para fazer rap, para poder dançar e tal. Primeira coisa que o professor falava, gente, aqui é biblioteca, tem que ter silêncio, né? Então, era um grande mistério que eu não conseguia entender por que mesmo diante das características de trabalho que aquela bibliotecária tinha e tem, havia isso, né? Essa passividade do professor e essa percepção do professor da biblioteca enquanto espaço onde o silêncio é tão necessário. Então, Alessandro, eu acredito, e demais professores, né, o pessoal daí de Juína, eu acredito que essa situação, ela é fruto histórico-cultural de uma percepção de biblioteca realmente limitada a essa concepção de um santuário do saber, de um santuário de preservação do livro, nessa perspectiva ultrapassada que existe. Então, é necessário que, para que haja esse processo de reconfiguração da percepção do que é a biblioteca, de que a biblioteca, ao invés de ser apenas um momento para o professor dar uma descansada ali, ou apenas um momento para o aluno dar uma relaxada na sala de aula, mas para que ele vá para lá para vivenciar experiências diferentes daquela que se realiza em sala de aula, mas que são experiências de fato que vão contribuir para a aprendizagem do aluno, né? Então, para que isso possa acontecer, eu acho que é um pouquinho dessa complexidade de questões que eu falei com vocês aqui, né? Que o bibliotecário tem essa percepção do que é currículo, que o próprio professor também, no geral, perceba essa concepção de currículo não limitada ao conteúdo que se dá em sala de aula, mas que ele possa perceber também, e para isso o processo de formação continuada, que é isso que me parece que vocês têm feito aí, também aborde essas questões, para que o professor compreenda que não é apenas na saliva e no giz, né, como o jargão falando, que se aprende e se ensina, né, mas que se aprende e se ensina também de outras formas, de outros modos, por outros fazeres e por outros atores, outros sujeitos, que não apenas o professor, né? Então, acho que parte de 2 questões. Uma questão conceitual, de perceber o currículo, nessa perspectiva que eu defendo com vocês, e também
de uma atuação protagonista da biblioteca, de autorreconhecimento da biblioteca, do bibliotecário, para que ela seja percebida também como colaborativa, como também protagonista junto com o professor. Então, é uma complexidade de ações, né? Como você disse, a gente está em formação, a palestra está sendo como uma aula de formação continuada dos professores, em que vai ser certificado, né? O Raul acabou de colocar o questionário da formação. E a nossa ideia com esse tipo de palestra e tudo, é exatamente buscar essa formação de maneira a atrair os professores como parceiro, né? É iniciativa do sistema, da biblioteca, fomos atrás da Secretaria de Educação pedindo para que fosse validado realmente enquanto uma formação, porque a partir do conhecimento a gente consegue, vamos dizer, derrubar as barreiras para a gente chegar, porque eu gostei muito de uma fala que você, agora finalizando, você colocou, não basta uma biblioteca equipada, é preciso fazer uso. Né? E nós temos o privilégio de todas as nossas bibliotecas estarem revitalizadas, equipadas, como bibliotecas modelo. Agora, é preciso a gente transformar esses espaços através das vivências dos nossos alunos. E a gente não vai conseguir isso dentro da biblioteca se a gente não tiver realmente a parceria dos professores. Né? E é por isso a formação. Vamos lá as perguntas. A Marciane, ela colocou, nesse período de pandemia, como fazer com que a biblioteca atenda a necessidade dos professores e dos alunos e, consequentemente, atenda o currículo, metodologia proposta à realidade atual? Quer que eu repita? Então, só o nome da pessoa? Marciane. Marciane. Então, Marciane, essa questão da pandemia, eu quero pensar que é um momento transitório, né? Que a gente está vivendo isso como de fato, uma infeliz excepcionalidade, né? Mas que ela vai passar, né? Que a vida de todo mundo vai mudar de alguma maneira, não sei se para pior ou para melhor, e essa questão de mudanças que vem a reboque desse momento tão triste de pandemia, que morre tanta gente, e que mesmo assim, né, algumas pessoas fazem de conta que não tem tanta gente morrendo, lamentavelmente, né, eu acredito que, não sei se a gente pode falar que teremos boas heranças disso. Não sei se a gente vai viver um novo normal, uma nova realidade, mas eu quero entender que é um momento transitório, né, que vai também, talvez, mudar um pouco as metodologias de trabalho. A gente vai precisar, por estar experienciando ao longo de um ano e pouquinho, e provavelmente por quase mais um ano aí, pelo menos, eu acredito, né? Essa forma de trabalho à distância ou remota, a gente não sabe direito como fazer, né? E aí eu queria falar com vocês um pouco do lugar de pai, né? O meu filho tem 12 anos, faz 13 agora em junho, então a gente não mora com ele e tal, ele mora em outro estado com a mãe dele, mas eu estava passando um tempo lá, por estar em ensino remoto, eu pude ter essa flexibilidade de estar lá com ele. E aí eu estava percebendo a colega professora trabalhando com ele, com a turma dele, uma turma de meninos de 12 anos, o tempo inteiro fazendo ditado para os alunos. Ao invés de compartilhar uma tela, ao invés de utilizar um recurso tecnológico, de utilizar um jogo, de um chat, de um quiz, sei lá, sabe? De alguma coisa que aguçasse um pouco mais o interesse dos alunos ali, ao invés de ficarem 4 horas ditando e fazendo aplicação de exercício do livro, né? Então, essa reinvenção que se demanda para os processos de aprendizagem, elas se expandem para a sala de aula, que está nesse formato que a gente está podendo, é o melhor que está tendo, né? Hoje em dia, e também se expandem para a atuação da biblioteca, né? E aí, pelo fato da biblioteca não poder se limitar mais apenas à perspectiva de empréstimo de livros, né? Aquela perspectiva tradicional, a biblioteca também sim pode desenvolver outras formas de saberes e fazeres dentro do seu contexto, dentro do seu raio de atuação no município, na escola, no sistema, onde quer que seja. E isso depende muito do quê? Não tem como dar uma receita de bolo para vocês, sabe?
mas depende muito da forma que cada escola trabalha, das características que cada comunidade atendida tem, né? Porque imagina, não sei como que é a realidade aí de vocês em Juína, mas, né, a gente tem no país muitos lugares que as pessoas mal têm o que comer, né? E que o município mal tem como colaborar, ajudar com isso. Não sei como que é aí na cidade de vocês, porque eu não conheço, né? Mas como que os alunos vão participar de uma aula, de uma atividade de biblioteca sem mal ter comida, né? Se quem dirá ter tecnologia de qualidade para poder interagir, sabe? Então acho que realmente é um desafio que a gente tem que vivenciar cada dia, experimentar cada dia até que isso acabe, sabe? Então, de fato, é algo que é uma resposta que é bem difícil de dar para vocês, né? Mas que tem que ser testada, tem que ser experimentada em cada contexto, em cada realidade e considerando também as limitações e potencialidades que a comunidade tem, tanto em termos de professor, estudante, biblioteca, bibliotecário, escola, município, enfim. Eu acho que se precisa realmente experimentar como fazer. É muito na ideia da tentativa e do acerto para esse momento. Porque a gente nunca vivenciou isso, né? Espero que a gente não vivencie nunca mais. Então, realmente, eu acho que é muito na linha da tentativa de acerto e erro. Então, vamos lá. Respondendo a sua pergunta, a nossa realidade não é muito diferente daí. Pelo contrário, nós temos aqui no município de Juína, nós estamos a 800 quilômetros da capital de Cuiabá, né? E temos várias zonas rurais, onde os nossos alunos realmente não têm acesso à tecnologia, não têm acesso à internet. Os professores têm feito apostilas e enviado as apostilas para os alunos, mas os alunos, quando têm o contato com o professor, é por meio do WhatsApp, né? Então, não é muito diferente daí. Vamos lá. A Marinalva fala sobre o currículo, né? Que as aprendizagens realmente acontecem o tempo todo, em todo lugar, na vida social, ambiental e escolar. Mas acaba que a escola sistematiza na sala de aula. O Ed Clayton, ele faz um comentário que é o seguinte: discutir essa questão do currículo com a participação da biblioteca e do bibliotecário no processo de construção é realmente necessário. Difícil é convencer o gestor desta necessidade. E aí eu acrescento ao comentário do Ed Clayton uma pergunta, Eduardo. Não seria essa dificuldade da gente convencer os gestores, porque a visão da biblioteca, dos profissionais que trabalham na escola, também ainda é muito restrita ao depósito de livros, como você colocou, aquela questão de o que tem de velho coloca lá, o que guarda, o local do silêncio, o local do castigo. Então, como ainda, em muitas vezes, a nossa visão da biblioteca é essa, isso também não contribui para esse não convencimento aos gestores? Então, eu acho que assim, é meio que uma ideia, não sei se poderia o termo mais adequado, mas é um imaginário que se desenvolveu, né? Não imaginário, mas é a partir de uma realidade passada, sabe? De um contexto ultrapassado já, que não cabe atualmente. O que não se pode fazer é o quê? Eu acho que todo processo formativo, a pessoa quando se propõe, né? Ou concorda, aceita em participar do processo formativo, ela tem que ir para esse processo aberta para novas ideias, né? Então não adianta a gente fazer um processo formativo inicial ou continuado e a pessoa ir para aquele processo ali completamente resistente a mudar suas visões, suas perspectivas. Então, gente, enquanto professor da área de biblioteconomia, eu não posso fazer essa afirmação, mas pela minha experiência, eu acho que nenhum professor ensina essa visão de biblioteca limitada a esse contexto negativo de atuação, limitado de atuação, sabe? As formas de se formar bibliotecário não estão nessa linha há bastante tempo já.
Esse é um paradigma que já foi superado há um bom tempo. Então, não se ensina a trabalhar, não se forma bibliotecários por essa perspectiva. Mas não adianta que a pessoa passe por 4 anos de formação inicial num curso de biblioteconomia e quando ela vai atuar lá na escola, na empresa, na biblioteca pública, onde quer que seja, se ela, ao invés de se permitir experienciar, né, implementar ações condizentes com aquilo que ela aprendeu, que ela prefira implementar ações que estão conectadas ao imaginário anterior, às vivências que ela teve lá atrás, que muitas vezes, né, estão muito arraigadas, estão muito vinculadas a essa perspectiva de biblioteca num paradigma acervo e silenciador e limitante. Então, de fato, é um processo de transformação cultural, que não é de um dia para o outro que vai acontecer. Por quê? Essa transformação ela tem que partir da atuação do bibliotecário para que o outro educador, que não é bibliotecário na escola, possa passar a perceber uma forma de atuação que rompa com essa visão, sabe, tradicional de biblioteca, para que possa perceber a atuação do bibliotecário como esse educador que eu tenho tanto falado com vocês aqui. Então, isso realmente é um trabalho meio que de formiguinha, de vivência, de cotidiano, que você ouse fazer o diferente na escola, para que você ouse implementar metodologias diferenciadas, que às vezes você seja visto até como um lunático na escola, né, que quer fazer aula de canto dentro da biblioteca, né? Mas, por que não? Você possa fazer teatro do oprimido dentro da biblioteca, por que não? Né? Então, que você ainda, né, seja visto inicialmente por alguns com uma pessoa meio que sem noção, mas gradualmente, né, a biblioteca, a escola possa perceber a importância e o impacto que a biblioteca tem. Então, de fato, eu entendo que é uma mudança cultural nas vivências, né? Que devem partir do bibliotecário atuando para que ele possa fazer com que o outro sujeito na escola possa perceber e entender a biblioteca para além dessa visão tão limitada que nós temos, ainda temos hoje em dia. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar as próximas perguntas. O Roberto Volpato, ele fala, em nossa escola há o projeto, onde o principal, projeto leitura, onde o principal objetivo é o estímulo da leitura. Partindo daí, o interesse do educando a frequentar a biblioteca. A Rosa Cândida comenta, parabéns, ótima palestra. A Dilma Munareto, muito bom. São as experiências que os bibliotecários se reinventam em tempos da ausência física nos espaços da biblioteca. E aí o Roberto Volpato, ele volta e faz uma pergunta. Com tanta informação nas mídias sociais, as bibliotecas estão relegadas ao segundo plano? Essa a gente ouve no primeiro semestre de biblioteconomia, quando a gente ouve falar da questão de que as bibliotecas estão findadas a acabar com o mundo digital. Mas eu vou deixar o Eduardo responder, que ele tem mais propriedade que eu. Você quer que eu repita? Depende muito. Repete, por favor. Ele fala o seguinte, com tanta informação nas mídias sociais, as bibliotecas estão relegadas a um segundo plano? Então, eu acredito que não, né? Porque se a gente for olhar historicamente, né, os processos de comunicação e registro do conhecimento se transformaram ao longo da história, né? Então, antigamente tinha um suporte, né? Vamos partir de uma coisa bem simples, do papiro, né? O papiro das tábuas, né? Da idade da pedra, então vai para as tábuas, vai para o papiro, vai havendo esse desenvolvimento do registro do conhecimento, né? E também de comunicação. Então não significa que porque surgiu o rádio que o livro ia acabar,
Não é porque surgiu o telégrafo que o rádio ia acabar, ou o livro ia acabar. Não é porque surgiu a televisão que esses outros dispositivos vão acabar. Não é porque nós temos hoje tão fortemente as mídias digitais que a biblioteca vai acabar e que tampouco a atuação do bibliotecário ela vai acabar. Pelo contrário, eu entendo e diria que eu tenho certeza sobre isso, eu tenho convicção sobre isso, que, na verdade, a gente se transforma. E não só o bibliotecário se transforma, o professor também tem que se transformar, o engenheiro tem que se transformar, o juiz tem que se transformar, o médico tem que se transformar também, para que ele esteja, de fato, conectado a essas novas realidades tão permeadas pelas novas tecnologias, né? Então, não é porque é possível você fazer uma ultrassonografia, o médico, né? Fazer uma ultrassonografia extremamente detalhista lá, né? E tal, que a profissão do médico vai cair em desuso. Ele vai fazer uso desses novos recursos que existem para poder o quê? Aprimorar a sua forma de atuação, para pensar outras formas de atuação do médico. Assim também no campo da biblioteconomia. Né? Por mais que existam essas mídias, tantos, né, recursos tecnológicos atualmente, não significa que isso é uma condenação à extinção do papel da biblioteca, do bibliotecário, nem do livro. Isso demanda o quê? Uma transformação da atuação desse sujeito, como qualquer profissão atualmente tem se transformado. Né? Para o agricultor trabalhar, demanda-se que ele passe a ter, no geral, né, em muitos casos pelo menos, que ele passe a saber usar as tecnologias, né? Ele não plante, infelizmente, mais cada mudinha, mas que ele passe a saber operar maquinário para isso. Né? Então, acho que realmente é uma falácia, não estou dizendo que é uma falácia do colega aí, mas é uma falácia que vem sendo disseminada e que é completamente sem fundamento, sabe? Então, acho que não cabe essa situação que se diz por aí, mas que há, de fato, uma necessidade lógica de transformação e reinvenção das formas de atuação, inclusive do bibliotecário. Eu vejo que, na verdade, eu saí aqui? Não estou aparecendo. Você está me ouvindo, Eduardo? Estou. Está me ouvindo? Eu vejo que, na verdade, o que nós precisamos é ressignificar o nosso papel. Né? Ressignificar realmente a atuação da biblioteca. É como você disse, o espaço para o teatro, o espaço para a música, o espaço realmente para um sarau, não ficar só na questão realmente ali do livro, da leitura. Eu tenho dito muito ao nosso secretário que a gente precisa ocupar a biblioteca e as bibliotecas também com aquele aluno que não gosta de ler. Né? Porque a partir do momento que ele frequenta, que ele está ali, ele vai ser despertado, vai ter o desejo de vir a ler. Né? Mas como o meu grande desafio hoje é trazer a questão de atrair formas e maneiras de atrair esse aluno que não gosta de ler também para a biblioteca. Ou seja, é ressignificar, não é só para o livro. Né? De repente, através da gamificação de jogos de tabuleiro, né? Realmente atrair esse leitor, esse usuário. Eu não gosto muito da palavra de usuário, mas é atraí-lo realmente para, a partir daí, a gente ressignificar o papel da biblioteca. Exato. Vamos lá, continuando. O Rogério Dinha, ele fala: acredito que precisamos desenvolver o gosto pela leitura. Não apenas com os alunos, mas os professores precisam descobrir o encanto pelos livros. O Adivair Costa: aqui os professores pegam livros da biblioteca, mandamos junto com as apostilas. E quando os pais vêm na escola devolver a apostila, traz o livro e também leva outro. A Loreni diz: muito boa a palestra, Eduardo, parabéns. A Márcia Maciel diz: excelente reflexão na tarde de hoje. E o nosso secretário adjunto de Educação, Odair, diz: muito boas as falas. Tem algumas outras. O Roberto Volpato, muito agradecido pelos comentários, sempre bom a troca de conhecimentos.
As perguntas que tinham aqui, que tinham colocado, aqui foram essas. Né? Eu gostaria muito, Eduardo, de te agradecer. Quando eu convidei o Eduardo, ele disse que não gosta muito de live, né? Eu ainda brinquei com ele que nós, profissionais de educação, depois de um ano de educação à distância, a gente também está cansado de live, né? Mas diante da proposta, por ser para a educação pública e tudo, prontamente o Eduardo se propôs a estar aqui com a gente, nesse momento de enriquecimento, de troca, de aprendizado, né? Então, eu não tenho como te agradecer, né? Já deixo em aberto, tá? Se quiser discutir com a gente sobre currículo, nós estamos abertos, a gente aceita essa formação, essa aula, né? E o recado que eu quero deixar para os colegas que estão nos assistindo, né, é que a gente guarde hoje realmente que a biblioteca como recurso de aprendizado vinculado ao protagonismo realmente, né? Que ela não seja só um apoio, mas que ela faça parte desse processo. E nós, enquanto Sistema Municipal de Bibliotecas de Juína, convidamos a todos os professores, né, para abraçar com a gente, com o sistema, a proposta, a ideia de realmente a biblioteca ser protagonista nesse processo de ensino-aprendizagem nas escolas e nos ajudar. Como o Edicleito disse, né, o difícil é convencer os gestores. Então, aproveitando que o nosso secretário adjunto está presente na palestra, né, mas que todos os educadores da rede municipal nos auxiliem, enquanto sistema, a gente está realmente buscando, junto à Secretaria Municipal de Educação, cada vez mais estrutura, meios, recursos humanos, para que a gente possa, de fato, efetivar e consolidar o protagonismo da biblioteca no município. Inclusive, com a posse de um bibliotecário para cada biblioteca escolar. Exato. Obrigado aí, Alessandra, pelo convite, a equipe da Prefeitura de Juína. Parabéns pelas medidas que vocês têm tomado, né, até o momento, principalmente com relação à estrutura, melhoria dos espaços, né, e realmente a torcida nossa aqui, minha, particularmente falando enquanto professor da área de biblioteconomia escolar, é que realmente o município construa, né, essa questão de ter bibliotecários atuando em cada espaço, que se trabalhe em processo de formação continuada para esses bibliotecários, para que haja, de fato, a colaboração e a formação num processo, né, interessante para as bibliotecas do município. Quando acabar essa pandemia, me chamem que eu vou pessoalmente aí, que é bom que eu conheço Juína, que eu não conheço, para fazer uma formação com vocês, é bom para passear, para conhecer pessoas novas, lugares diferentes. Aí é bem bacana também. Tá? Então, se gostar de banho de rio, aqui é o lugar ideal. Juína é lindo. Nós inauguramos, eu não sei se você teve acesso à informação, a primeira biblioteca indígena do país, a Biblioca. Vou te mandar o link. Ela foi construída pela etnia Riquibatsa, que faz parte aqui do município. Foram eles que construíram em formato de uma oca, né? Toda a literatura do seu acervo é uma literatura indígena também, né? Então vai ser um prazer recebê-lo aqui. Eu vou conversar com você no particular, mas a gente está, inclusive, montando uma formação para a equipe que trabalha nas bibliotecas escolares, para a gente realmente trazer esse protagonismo. Tem alguns comentários aqui, antes de encerrar. A Anne disse, palestra muito útil e imprescindível nos tempos atuais, precisamos buscar mudança e participar das transformações. Parabéns pela palestra, professor Eduardo. A Aparecida disse, ótima palestra. E a Paula Malaquias, excelente palestra. A Cláudia Araújo, foi muito gratificante estar nessa live, parabéns. E eu faço minhas palavras da Cláudia, foi um presente, um privilégio, e realmente muito obrigada mesmo.
Tá jóia, então, gente. Obrigado a vocês pela participação, pelo convite. A gente se vê numa próxima oportunidade, tá bom? Uma boa noite. Tá, Um jóia. abraço, tudo de Só um bom. minutinho, deixa só eu dar E vacina para todos. E vacina para todos. Viva o SUS, viva as ciências. E um recado aos professores. O link foi disponibilizado nos grupos das escolas e ele vai ficar aberto nos próximos 20 minutos. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, um abraço. Até mais. Abraço.